Bom dia, intercessão da meia-noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Que o Espírito Santo de Deus te envolva num abraço quentinho, restaurador, animador, para você seguir em frente. Que esta quarta-feira seja a melhor quarta-feira da sua vida. E se anime, porque esse fevereiro tenso já está terminando. E esse finalzinho de fevereiro vamos estar atentos, porque o adversário, ele é adversário. O que o adversário faz? Coloca obstáculo para você não seguir em frente. Então, há momentos na nossa vida, quando você tem Deus no seu coração, você é um filho de Deus com discernimento, nós sabemos o momento de recuar, o momento de parar, o momento de avançar, o momento de falar e o momento de não falar nada. Quando Josafá consultou o Senhor, porque ele estava sendo ameaçado, um grande exército estava vindo sobre ele, sobre a nação, Josafá consultou Deus. E Deus disse para ele: pare, esta batalha não é sua, esta batalha é minha. Você só tem que permanecer em pé. O que é que Deus estava dizendo para Josafá? Tem coisas que só eu faço. Mas se você desanimar, eu não faço. Se você recuar, eu não faço. Se você cair, eu não faço. Só vai acontecer se você permanecer em pé. O que isso quer dizer? Se você permanecer focado em mim, olhando para mim e confiando em mim. Deus estava orientando Josafá, assim como Deus nos orienta também com a sua igreja. Muitas vezes estamos necessitados de vencer batalhas, mas como estamos opressivos, depressivos, cabisbaixo, olhando para baixo, somos derrotados. Por quê? Porque o Senhor disse: permaneça em pé. Para Ezequiel, ele disse: ponha-te em pé e falarei contigo. Para Daniel, ele disse: homem muito amado, fique de pé. Então, Deus não fala com ninguém emborcado, olhando para trás, para baixo. Deus não fala com ninguém arriado de tristeza. Deus não fala. Então, vamos vencer, mesmo que nós tenhamos que ficar escorados, mas vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Marta Sueli e esta intercessão é para abençoar a sua vida. E nesta madrugada, nós vamos orar aqui e dar os parabéns para Isabela Moura. Ô Isabelle, quanto tempo que eu não te vejo, hein? Que Deus te abençoe, parabéns, viu? Que Jesus te ajude muito, criança, que não é mais criança, é uma mocinha, né? Que Jesus te abençoe muito. E o parabéns também vai para a irmã Rita, Rita de Cássia e o José Valdir. 48 anos de casado, vê se é brincadeira, não é brincadeira não, né? Glória a Deus, que Jesus abençoe esse casamento, que continue brindado, guardado, protegido por esse Deus glorioso, por esse Senhor que pode tudo. Parabéns, irmão Valdir, parabéns, irmã Rita, que Deus abençoe vocês, viu? Muita felicidade e que vocês continuem aí caminhando junto, né? Por mais um tempo, em nome de Jesus Cristo. A Dayana, dengue, infecção de urina. A Dona Maria, câncer, muita dor, nada para a dor, mas em nome de Jesus Cristo, que essa dor seja paralisada, porque só Deus pode, né? Então Ele vai fazer. André Morelli, internado, os médicos disseram que vai ter que amputar o pé desse jovem, que o Senhor possa reverter esse quadro, né? E colocar a graça aqui, ter a misericórdia do André. A automecânica Washington pede oração aqui, né? Para que Deus envie clientes, para que Deus
coloque as mãos. O endereço dessa automecânica é na rua Washington Luiz, lá no Campos Elíseos, 936. Que Deus tenha misericórdia das empresas, das firmas, né? E dos trabalhadores também. Em nome de Jesus, que Deus envia clientes para essa firma, para essa mecânica de carro, né? Para que eles tenham o sustento, em nome de Jesus Cristo. A irmã Maria Villani, ela pede oração para se fortalecer, a Jéssica, o Wallace, né? E a Juliana, que sejam encontrados também. A Valéria Rosa, ela fez uma cirurgia de hérnia há 4 meses, sente muita dor do lado da cirurgia. Em nome de Jesus, que haja cura. A Sandra Moreno, proteção, fortalecimento, né? Que o Senhor cubra a Sandra com o sangue glorioso dele e que todo mal seja derrubado por terra agora, no nome de Jesus, e a Sandra se sinta fortalecida, cheio da presença de Deus. O Joshua, ou Josh, né? É assim, eu não sei pronunciar muito bem. Eu sei que é um moço, ele está com uma crise muito forte no casamento, a esposa que, né, tomou uma atitude inesperada, ele está depressivo, ele está com síndrome e ele está muito triste. Que o Senhor coloque as mãos no Josh e dá graça para ele, que ele se reestruture, se recupere, né? E que passe logo essa crise, no nome de Jesus Cristo. A Ayla é um bebezinho de 19 dias, está na UTI entubada, né, por conta das convulsões. Que Deus tenha misericórdia desse bebê, que Deus tenha misericórdia dos pais, né, que dá graça em nome de Jesus. O Miguel, né, ele está depressivo, está triste, né, mas o Senhor está visitando Miguel. A Ilma é a mãe, que o Senhor tenha misericórdia. Sabe uma estratégia de oração que as mães pouco faz para os filhos? É, todas as vezes que Jesus Cristo foi curar uma pessoa, ele, ele sabia quem era a pessoa, né? E ele sempre dava uma palavra de comando. Quando ele foi ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele deu uma ordem: levanta. Quando ele foi levantar a filha de Jairo, ele deu uma ordem: levanta, né? E quando nós oramos, muitas vezes precisamos dar uma palavra de comando para que aquela situação desapareça. Então, a mãe do Miguel, a, a mãe da Ayla, né? Dá uma voz de comando, sabe? Uma voz de comando pelo Espírito de Deus e creia que aquilo vai acontecer. Muitas vezes os nossos filhos estão perdidos. Eu lembro que eu orei para o nenenzinho há uns 15 anos atrás, um pouco mais, e a irmã trouxe o nome dele para a igreja. A mãe já era de uma idade assim, razoável e não podia ter filho. Aí teve esse filho e esse menininho ficou muito doente e ele estava na UTI e o médico disse que a criança ia morrer. E a irmã trouxe o nome, era um domingo, ela trouxe o nome, ela disse: a mãe está chorando tanto, está desesperada, é o único bebezinho, ela já tem uma idade, ela não vai ter outro. E aí, na hora que ela me entregou o nome, que eu pus assim na minha mão, e fechei a minha mão com aquele nome daquela criança. Não me lembro o nome da criança. E, e fiquei o culto quase todo. No final do culto, antes de eu terminar, o Espírito de Deus disse para mim assim: chame o bebê. Olha, Deus tem um jeito de falar comigo assim, bem diferenciado. E se a gente não prestar atenção, a gente pensa que não é ele.
disse: chame o nome do bebê. Só que eu ainda estava falando no culto e falando aquilo no meu coração, fiquei meio assim. Ele disse: chame por 3 vezes o nome do bebê. Eu estava com o nome do bebê na mão. Aí eu parei e disse: vamos ficar de pé. Falei: eu vou dar o comando. No 3, todos nós vamos gritar o nome do bebê. Vem para fora. E nós gritamos o nome do bebê. Exatamente naquele momento, no hospital, o bebê estava morrendo. Só que a intercessão foi tão poderosa, porque Deus, o nome dele sempre é glorificado, que naquele momento o bebezinho voltou. O bebê voltou, por quê? Porque o reino de Deus se moveu e devolveu o espírito para aquela criança. E aquela criança vive até hoje. Já é um moço, né? Já vive até hoje. E passou no dia seguinte, a irmã foi trabalhar, que ela trabalhava na casa dessa pessoa. Aí contaram para ela que foi assim, mas que de repente, aí ela contou, ela disse, nesse momento, a minha pastora colocou todo mundo de pé, nós oramos e chamamos o nome do bebê, vem para fora 3 vezes. E ela, sabe assim, essas coisas levam a salvação para a vida das pessoas, porque, né, Deus se move assim. Então, é uma palavra de comando, é uma palavra de fé. Jesus Cristo não precisava ter dado uma voz de comando para Lázaro, porque ele era Jesus, era só eles, mas ele deu uma voz de comando. A Bíblia diz que ele bradou, ele gritou. Então, Lázaro, o espírito dele já estava fora há 4 dias do corpo, mas quando ele chamou, a vida entrou novamente, o fôlego de vida, o ar de vida, o sopro de vida entrou novamente em Lázaro. Nós precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, absorver a palavra da Bíblia e tudo que nós temos direito na palavra. Então, mãe, muitas vezes o seu filho está perdido no mundo das drogas, ele não encontra o caminho, mas você sabe qual é o caminho. O caminho é Jesus, não é mesmo? Então, a intercessão é algo muito poderoso, interessante, e a gente precisa se aprofundar. Olha o texto da palavra hoje, João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Você pode fazer alguma coisa sem Deus? Coitado de você que pensa que pode. Você não pode. Deus é o Deus criador. Aí você vai dizer assim, e os outros que não é filho de Deus, que não conhece Deus, que faz? Aí eles fazem mesmo, sabe por quê? Porque eles não têm noção de quem é Deus. Eles fazem e desfaz, faz e desfaz, tem e não tem, vive uma vida, né, de falsas aparências. Mas quando nós conhecemos Deus, além de o Senhor fazer através de nós, aquilo permanece em nós. Ninguém pode fazer coisa alguma sem Deus. Por quê? Porque todos nós dependemos daquilo que Deus criou. Você respira, ele criou a atmosfera. Você come, ele criou as plantas. Você anda, ele te deu fôlego de vida. O seu corpo é sustentado por o sopro de vida que vem de Deus. Quando ele tira o sopro de vida, tu cai na terra, morre e é enterrado. Então, é bobagem a gente achar que a gente pode fazer tudo sozinho. Não, quem abriu a porta de emprego para você foi Deus. Quem te dá saúde para você trabalhar é Deus. Quem te prepara uma casa para você morar é Deus. Mas eu tenho que pagar. Tem mesmo, é você que vai morar na casa. Então, nada mais justo que você pagar. Então, você vai trabalhar com a saúde que Deus te dá, com os braços que Deus te dá, com o sangue que Deus ajuda a movimentar dentro de você. Tu vai trabalhar. E com a força de Deus, tu paga a casa para morar, compra comida para comer e vai por aí afora. Vamos orar nesta madrugada? Deus é infinito. Nós temos questionado muito Deus, perguntado muito para Ele, por quê? Por quê? Porque é nós.
Nós estamos na palavra somente andando do lado, mas não estamos aprofundando na palavra. Pai, nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor está falando com a sua igreja, eu sei que o Senhor quer da sua igreja posicionamento, eu sei que o Senhor quer da sua igreja intensidade, eu sei que o Senhor quer da sua igreja verdade, honestidade, fidelidade, santidade, eu sei que o Senhor quer da sua igreja, porque o Senhor tem bênçãos para derramar sobre a vida do seu povo, e o Senhor não pode derramar em qualquer lugar, porque as bênçãos do Senhor não é para escorrer ladeira abaixo, a bênção do Senhor é para entrar nos corações quebrantados e dar vida com abundância, é restaurar a família, é restaurar lares, é colocar as pessoas em pé para elas não emborcarem nunca mais. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo que a misericórdia do Senhor alcança, Senhor, esta família, alcança a Sandra Moreno, alcança, Senhor, repreendendo toda seta, todo dardo, todo medo. Senhor, nós somos filhos de Deus, guardados pela sua mão poderosa, nenhum mal contra a nossa vida. Eu oro pedindo ao Senhor que coloque nestas águas o remédio que os teus filhos precisam, a vitamina que eles precisam, o cálcio que eles precisam, o analgésico, o antibiótico, o remédio que tira a dor, o remédio que vai, Senhor, para os ossos, para a carne, para o sangue, para a pele, do alto da cabeça à planta dos pés, que haja cura, libertação, restauração. Não podemos fazer nada sem o Senhor, por isso que fazemos isso no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja na nossa casa, na nossa família, esteja no nosso dia a dia, em nome de Jesus Cristo, que toda ação que perturba, que toda ação que tira a paz, seja agora aniquilado, seja agora, Pai, vencido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro abençoando a família da meia-noite, a família, Senhor, espalhada na face dessa terra. Eu oro abençoando os teus filhos que têm nos acompanhado há tantos anos, Senhor, há mais de 4 anos. Eu oro por cada um deles. Alguns perderam o contato, mas eles acharão novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por todos os teus filhos que estão espalhados pelo mundo, pedindo para o Senhor guardar, livrá-los do mal, livra do golpe, livra do assédio, livra do roubo, livra da extorsão, livra da mentira, livra, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, a sua graça. Esconde-nos atrás, Senhor, da tua cruz bendita e nos livra de todo o mal. Eu oro repreendendo toda a dor, que a Dona Maria tenha paz, ó Deus, que essa dor que diz que não sai nem com morfina, possa sair agora pelo nome de Jesus Cristo e ela ter paz, ela ter paz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não importa qual seja o estado que a Dona Maria esteja, mas o importante é que o Senhor é o Senhor que coloca as mãos e arranca a dor para que ela tenha paz, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo e peço para o Senhor, continua, Senhor, guardando, protegendo e livrando de todo o mal. Todos os teus filhos, em nome de Jesus, principalmente os homens, nesses últimos dias de fevereiro, que toda ação de desapego, toda ação, Senhor, de rejeição, toda ação do mal seja banido agora, que cada homem se sinta protegido, amado por Deus, que o Senhor entra nessa família, neste lar, restaure no nome de Jesus Cristo, que o Miguel sinta-se encontrado agora pelo poder soberano do Senhor e tenha forças para seguir em frente, em nome de Jesus Cristo, que o Jesua ele possa encontrar agora a misericórdia do Senhor. Toca no coração de hoje, toca no coração da esposa, Senhor. Tira esse espírito de rejeição por esse moço e que ele possa encontrar paz na tua presença. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Eu sei que o Senhor nos ouve, Pai. Por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Querida igreja da meia-noite, persevere orando, persevere buscando,
cubra todos os rapazes da sua família, seu esposo, seu filho, sua filha, a família do Senhor. Esse período de fevereiro, ele está muito tenso, há uma guerra no mundo espiritual muito terrível contra a mente das pessoas. As pessoas estão fazendo coisas inesperadas, não é que elas querem fazer, elas estão sendo possuídas e elas acabam fazendo, e aí desprezando as coisas, não é? Porque determinaram que 2026 é o ano do desapego. Cristão não tem desapego, cristão tem apego à palavra, apego a Jesus Cristo, apego à família, apego a tudo que é bom, no nome de Jesus. Então vamos orar. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, que essa quarta-feira seja abençoada, iluminada pelo grande eu sou, e sinta-se revestidos com o poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, eu amo vocês e vença hoje. Você é o melhor de Deus na face dessa terra.